Mateus 11, do 1 ao 6. Glórias a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O texto, queridos irmãos, ele é fácil compreensão, bem conhecido, e queremos ser bem rápidos, mas queremos entregar aquilo que temos para entregar a você na ocasião desse nosso culto. E deixe-lhe dizer, grandes lições, instruções, ensinos nós podemos tirar daqui. Primeiro, para compreendermos, quero lhe dizer que João Batista era um homem que tinha pleno conhecimento do que teria que realizar. João Batista, ele foi tão parecido com Cristo, que ele foi confundido com Cristo. Alguém um dia disse para ele: És tu o Messias? Vale ressaltar aqui que ele, com muita dedicação, ele realizou a obra que estava em suas mãos a fazer. João, ele estava no cárcere, e no cárcere aonde ele estava, ouviu falar de Jesus quando ainda estava lá. Diz aqui o versículo 2 do texto que nós lemos. E aí ele decidiu fazer uma coisa. Ele pediu para que 2 daqueles que seguiam a ele fossem até Jesus e chegasse a Jesus e levasse até Jesus uma pergunta de João. Qual era a pergunta que João tinha para fazer através desses homens? És tu? Ou nós precisamos ainda esperar? És o Senhor? És o prometido? Ou a gente precisa ainda aguardar? João disse: vai lá, pergunta para ele. E aí do versículo 4 ao versículo 5 que nós lemos, nós encontramos aqui Jesus respondendo estes discípulos de João. Jesus chegando para eles e dizendo: olha, vocês vão voltar lá para João agora, e vocês vão dizer uma coisa para João. Digam o seguinte para João: digam, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Digam isso para João.
E João vai tirar as suas conclusões. Quem poderia fazer estes sinais era o que Jesus estava dizendo àqueles homens, se não fora ele. Explique isso para João. Diga para João. E aqui, com base nisto aqui que nós acabamos de ler, eu quero lhe falar sobre características de pessoas sem Cristo na vida. Pelo menos algumas delas que nós podemos encontrar registradas aqui nesse texto. Símbolos, simbolicamente, podemos fazer esse paralelo para entendermos alguma coisa nesse sentido. Primeiro, Jesus disse: os cegos veem. Ele estava falando de milagres, ele estava falando de maravilhas realizadas na vida das pessoas, mas ele também poderia aqui estar falando de pessoas que estavam privados da vista espiritual também. Os homens, a palavra de Deus nos ensina isso, que os homens estão nos dias atuais como estavam os olhos, diz a Bíblia, como que fechados. Lá em Lucas 24, mais precisamente no versículo 31, o Senhor prega, o Senhor anda com eles, conversa com eles, entra com eles numa casa, ceia com eles, e aí, antes de sumir da presença deles, a Bíblia diz que abriram-se os olhos e conheceram, e aí Jesus desapareceu. A primeira característica que encontramos aqui nesse texto são os cegos. Pessoas que não querem enxergar a Cristo. Satanás, diz a palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Ele cegou o entendimento, ele faz com que as pessoas não compreendam o Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque o Evangelho é libertação, o Evangelho é transformação, o Evangelho é cura, o Evangelho é milagre. Aonde o Evangelho chega poder de Deus para a salvação daquele que crê, daquele que acredita no Evangelho. E uma certa vez, lá em Isaías capítulo 43, versículo 8, a primeira parte do versículo diz assim: o Senhor: trazei o povo cego que tem olhos. Cego que tem olhos, eles não querem enxergar. Pessoas que estão vendo aí os sinais acontecerem, pessoas que estão vendo tudo o que está acontecendo em volta, pessoas que puderam contemplar salvação na vida de alguém que trouxe uma grande transformação. Hoje aquela pessoa, ela vive totalmente diferente daquilo que vivia, e você conhece ela há muito tempo, você está vendo, mas você não quer enxergar isso. Por quê? Porque Satanás cegou o teu entendimento, a tua compreensão do poder do Evangelho, para que o Evangelho não venha como luz sobre a tua vida, te esclareça as coisas e te liberte. Aí o Senhor diz em Isaías, e eu repito, já citei e repito, versículo 8, primeira parte do versículo de Isaías 43, diz o Senhor: trazei o povo cego que tem olhos. São esses
Por que trazer? Por que Satanás cega o entendimento? Porque ele sabe que o Senhor tem o interesse de abrir os teus olhos. Salmo 146, versículo 8 diz que o Senhor abre os olhos aos cegos. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Eu sei que você está me entendendo. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando do entendimento, da compreensão das coisas espirituais, das coisas de Deus, daquilo que é do alto. Você precisa entender, você precisa compreender. O salmista chegou a dizer bem assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Veja como o Senhor é bom. Então a nossa oração hoje, a nossa oração agora, é que os teus olhos sejam abertos e que você possa enxergar além da montanha, além da muralha, além das lutas, da dificuldade, e que possa enxergar principalmente a Cristo. E aí eu volto para os discípulos no caminho de Emaús. Jesus tão perto, tão próximo, andando com eles ali, e eles não conseguiram enxergar que Jesus ali estava. Quem sabe você não está passando por esse mesmo momento. O Senhor está tão pertinho de você, está tão próximo de você, mas você não está podendo compreender isso para a sua vida. Aleluia. Que o Senhor abra os teus olhos, que você abra os seus olhos, olhos espirituais, e que você possa enxergar que viver com Cristo é bem melhor, na presença do Senhor é bem melhor. Enxergando isso, compreendendo isso, que você se renda aos pés dele. Segundo grupo de pessoas aqui citado no texto por Jesus. Primeiro ele diz: os cegos veem. Depois ele diz: os coxos andam. O segundo grupo aqui é os coxos. É quem cocheia. Quem cocheia é aquele que anda com dificuldade. O Senhor fala de milagres que operou na vida de pessoas que tinham problemas físicos, mas também fala de coisas muito mais além, de coisas espirituais, daqueles que andam com dificuldade, daqueles que não estão podendo nem andar, na verdade, pessoas que precisam andar e para isso precisam buscar o conhecimento do Senhor. Nem sempre, queridos irmãos, nós teremos um Moisés para nos ensinar. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 1 e 2, o Senhor avisou a Josué, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nem sempre nós teremos um Moisés para nos ajudar a caminhar, a andar. Vai existir ou vai chegar o momento que a gente precisa andar com as nossas pernas. Então nós precisamos aprender a andar. Nós precisamos deixar de cochear. Tem uma passagem bíblica que diz que nós devemos parar de cochear. Cochear aqui no texto diz entre dois pensamentos. E tem muitas pessoas que vivem assim, cocheando. Você não consegue caminhar, você não consegue ir a lugar nenhum, você não está conseguindo fazer nada só.
Estou falando de coisas espirituais. Mas nessa oportunidade nós ministramos também sobre a tua vida, essa tua cura espiritual. Aprenda a andar com as suas pernas. Sim. Aprenda a caminhar com Cristo, você e Cristo. Tem muitas pessoas que dizem: ah, se fulano sair da igreja, eu saio também. Ah, se pastor fulano de tal for embora, eu vou também. Ah, se fulano isso, eu faço também. Aprenda a andar só, em nome de Jesus, você e Cristo. Jesus te toma pela tua mão agora e quer te fazer parar de cochear. Ele quer tirar essa dificuldade que você tem de se locomover, de andar com Ele. Em nome de Jesus, entenda essa palavra, compreenda essa palavra. Isso é espiritual para a sua vida. Chega de depender dos outros. Aprenda a ler para você andar só. Aprenda a orar para você andar só. Aprenda a consagrar para você andar só. Aprenda a adorar para você andar só. Nem sempre nós teremos um Elias. Nem sempre nós teremos um Elias. Uma hora ele vai sair do nosso meio. O que será de nós? Segundo Reis 2:12 diz: e sucedeu que indo eles andando e falando, eles estavam conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Nem sempre vamos ter um Elias para nos dizer o que fazer, para estar nos orientando. Às vezes nós precisamos entrar na sala do trono para um particularzinho com Deus. Aleluia. Para uma conversa a dois. Mas você só vai poder fazer se você aprender a caminhar. Deixe de cochear. Deixe de cochear. Deixe de cochear. Oh, aleluia. O terceiro: primeiro, os cegos veem, os coxos andam. Aí, em terceiro lugar, diz o texto: os leprosos são limpos. A lepra é uma infecção crônica, é uma tipologia do pecado. E aqui longe de mim está falando sobre essa questão da lepra, do que nós conhecemos nos dias atuais. Eu estou falando dessa infecção chamada pecado, que assim como essa doença, ela vai comendo a pessoa aos poucos, destruindo a pessoa. O pecado faz isso. E o pecado era comparado nos tempos bíblicos à lepra. Aquele que sofria deste problema, ele era lançado fora do arraial, fora da cidade, fora da tenda. Ele era excluído, ele era separado, ele não podia estar no meio do povo, ele era rejeitado até, por causa deste problema. Não é diferente do que hoje nós podemos interpretar como o pecado propriamente dito. O pecado exclui as pessoas da presença de Jesus.
Jesus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Jesus nos amou sendo nós ainda pecadores, mas ele aborrece o pecado. Então hoje existem pessoas sofrendo por este mesmo problema. E a inveja, a falta de temor, a irreverência, a desobediência, a mentira, o engano, a falsidade, a calúnia, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria e muitas outras coisas mais citadas pela palavra de Deus. Isso é uma lepra espiritual na vida das pessoas, que tem excluído estas pessoas, privado estas pessoas de receberem a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas Jesus, assim como ele fez lá em Betânia, na casa de Simão, lá em Marcos capítulo 14, versículo 3, ele entra nestes lares com solução, com salvação, com transformação, com libertação. Como é que nós podemos nos livrar deste mal, que é o pecado aqui, simbolizado no texto como essa lepra? Como podemos nos livrar? Com humildade. A receita é essa. Segundo Reis capítulo 5, você vai ver lá aquela bonita história de um homem chamado Naamã, uma autoridade, vestia roupas de autoridade, mas aquelas roupas que ele vestia escondia por trás a mancha do pecado, que era a lepra na vida dele. Uma certa vez passou a viver na casa dele uma menina, escrava, serva da mulher dele, que conhecia as coisas de Deus e homens de Deus. E um dia ela chegou a citar: ah, se o meu Senhor estivesse na presença do profeta. Ele foi buscar a sua cura. Chegando lá na casa, ainda com posição de grande autoridade, ele achou que aquele homem de Deus ia sair da casa dele, se jogar nos pés dele, meu Senhor, enfim, tudo isso. Mas não é assim que Deus quer fazer. Foi levado para ele um recado. Vai ali naquele rio, mergulha 7 vezes nele, um rio sujo. Ele ficou chateado, ele disse: mas não tem tanto rio bom aí, água limpa, rio bonito, e eu vou ter que mergulhar nesse rio sujo? Essa água suja eu vou não. Aí um outro servo dele chegou para ele e disse: mas papai, meu senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Tu tiveste assim um problema bem sério. E se alguém pedisse para ti para fazer alguma coisa para tu resolver esse problema, tu não faria um negócio bem difícil? Ele disse: faria. Ele disse: pois é, então mergulhar ali está tão fácil. E ele entendeu essa palavra, primeiro de um escravo em casa e depois de um soldado. Ele entendeu, compreendeu e foi para o rio mergulhar. Só que para mergulhar naquele rio, ele primeiro tinha que se despir. E era naquela hora de se despir que ele ia revelar para aquele povo que ele tinha aquela enfermidade que ninguém sabia em Itaí.
tem que ter humildade para se despir, para receber a bênção. Se despir do seu eu, se despir do orgulho, se despir da arrogância, da prepotência. Você tem que tirar essa roupa que está escondendo esse teu pecado, em nome de Jesus, porque Jesus, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te abençoar, mas você precisa ter humildade para se despir. Você precisa ter humildade para tirar essa roupa, essa fantasia que está na sua vida. Aleluia! Esse engano que você vive nele. Bendito é o nome do Senhor. E quando você fizer isso, você vai ver o milagre começar a acontecer na sua vida. Ele fez isso, ele desceu aquelas águas e ele fez exatamente o que o homem de Deus disse. Sabe o que aconteceu? Ele foi curado. E você também pode ser curado da lepra espiritual, que é o pecado. Pecado tem cura. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, não se escandalize com isso não. Só receba e entenda. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, onde milhares de pessoas já morreram por causa desta enfermidade que está no planeta, em todos os lugares desse mundo. Mas em todos os lugares deste planeta, também em todos os lugares deste mundo, desde muitos anos atrás, existe uma doença chamada pecado, que já tem matado bilhões, trilhões, quadrilhões, que mata muito mais do que o Covid. E Jesus veio para libertar o ser humano do pecado. Aleluia. Aleluia. Primeiro, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão ficando limpos, o Senhor está curando, salvando. Aí em quarto lugar, os surdos ouvem. Olha só, os surdos ouvem. Mais uma vez, repito, o Senhor fala de curas, de pessoas que foram curadas, mas existe também os surdos espirituais, aquelas pessoas que não ouvem nada ou quase nada, e algumas que não querem ouvir. Por isso que a parte B do versículo de Isaías, a A diz assim: trazei o povo cego que tem olhos. Aí é a parte A. A parte B de Isaías 43:8 diz assim: e trazei o povo surdo que tem ouvido. Diz a palavra de Deus lá no Apocalipse capítulo 3 versículo 13: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esses surdos aqui que nós espiritualmente podemos classificar eles, são aqueles surdos, são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas não estão nem aí pelo Evangelho. Sabe aquela história de entra aqui e sai aqui? É disso que eu estou falando. Mas nós somos salvos por meio da fé. E sabe por onde é que vem a fé, diz a palavra de Deus? Pelo ouvir.
e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Pessoas que estão até nas igrejas, nos templos, ouvindo mensagens abençoadas, poderosas da parte de Deus, mas não estão nem aí para o Evangelho. Não. São aqueles que têm ouvido, mas não querem ouvir. Não querem ouvir. Esse é o quarto grupo. O quinto grupo aqui, ele diz o seguinte: os mortos são ressuscitados. Mortos são ressuscitados. Aleluia. Pessoas sem vidas, defuntos, falecidos. Pessoas que vivem nesse mundo como se tivesse vivo, mas na verdade estão mortos. Só que eu vou trazer aqui para dentro da igreja. Para dentro da igreja. Pessoas que estão, por exemplo, dentro da igreja, mas você não precisa passar muito tempo sentado do lado dele para você ver que ele está morto. Mortos na presença do Senhor, que é o dono da vida. Palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 30, o Senhor diz assim: eis que eu ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E você precisa saber escolher qual caminho você quer seguir. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem para matar. O diabo quer lhe matar, quer tirar a sua vida. Ele faz isso na sua vida, aqui nessa terra material, essa vida que nós estamos vivendo aqui hoje. Mas através do pecado que ele joga sobre você e que você aceita da parte dele, você também recebe a segunda morte, a morte espiritual, a morte eterna. O ladrão veio para roubar, o ladrão veio para matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. Jesus é vida. Ele é o pão da vida, ele é a vida, é o caminho, é a verdade. E a quinta pessoa aqui são estas pessoas que têm a aparência de que está vivo, mas estão mortos, sem vida, sem ânimo, sem ânimo. Quem sabe está naquela situação daquele vale de osso seco, né? Mas nós vamos profetizar sobre esse vale. Vida. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e por fim é anunciado o Evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Essa palavra pobre aqui é muito pesada, né? O Senhor fala sobre bem-aventurados pobres de espírito. Mas se nós formos ligar agora a palavra pobre, o pobre é o pobretão, né? Segundo o dicionário, fala sobre o sujeito
sem importância, sem muita importância. Mas aqui eu quero concluir essa reflexão dizendo para você que você é importante para Deus. Você pode até não ser importante para alguém aí, quem sabe, até a tua família mesmo pode te achar uma pessoa insignificante, mas para Jesus você é importante, tão importante, tão importante. O amor de Deus para a tua vida é tão grande que a palavra de Deus diz, e nós acreditamos, que Deus deu o seu Filho unigênito por você. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos, mas o Senhor deu por amor. Sabe por quê? Porque nós somos importantes para Ele. O preço que foi pago foi o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E deixa eu dizer uma coisa para você, não esquece isso não, guarda isso, ó. O preço que Jesus pagou por você foi o mesmo preço que Ele pagou por mim. Aqui não tem ninguém mais caro que o outro. Todos têm, tiveram e por eles foram pagos o mesmo valor. Oh, aleluia! Aleluia! O preço que Jesus pagou por mim, pagou por você. Ninguém aqui é mais importante que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos temos o mesmo valor diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso libertador, aquele que nos salvou, o que purifica as nossas vidas de todo pecado, de toda injustiça. Um dia vai voltar para buscar a sua igreja e vamos nós morar no céu com o Senhor para sempre. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Entenda essa palavra. Se renda aos pés do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Porque o mesmo Jesus que operou todas estas bênçãos sobre o povo, Ele continua operando nos dias atuais sobre as nossas vidas. E o Senhor entra no teu lar, na tua vida, nesse momento. Ele te acha, Ele te encontra nesse momento. Ele enxuga essas tuas lágrimas. Aleluia. Só creia. Creia. Por quê? Porque os cegos estão vendo. Porque os coxos estão andando, os leprosos estão sendo curados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando, e a todos é anunciado o evangelho da salvação, o evangelho que transforma a vida. Esse evangelho, essa palavra, evangelho é boas novas, é o que eu estou pregando para você hoje, é evangelho. É boas notícias. Qual é a boa notícia? Jesus te ama. E Jesus quer te salvar. Aí onde você está agora, entregue a sua vida para Jesus. Como, pastor? Assim, diga para Jesus: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Peço perdão pelos meus pecados, e de agora em diante eu quero te servir. Diga assim para Jesus: Senhor, eu renuncio esse mundo que jaz no maligno, e quero viver uma vida na tua presença. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Faça isso. Você que está desviado, distanciado do caminho do Senhor, volta agora. Agora. Aí é onde você está, volte agora.
Diga para Jesus: Senhor, perdoa os meus pecados, e eu quero retornar para a tua presença. E venha em nome de Jesus. Volte para a presença do Senhor. Seu lugarzinho na igreja, lá no templo, está lá reservado, está guardado. Você está fazendo falta. Volte agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, por esta palavra. Eu te apresento estas vidas que nesse momento acreditamos estar se rendendo aos teus pés, retornando para a tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que as tuas mãos estejam sobre estas vidas de forma poderosa, e que em tudo teu nome seja louvado, adorado e glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém.